Olá, o assunto dessa videoaula é ligações covalentes, parte 1. Nas ligações covalentes, os átomos não perdem nem ganham elétrons, eles compartilham elétrons. Então, ou seja, diferentemente da ligação iônica, onde alguns ganham e outros perdem elétrons, e também diferentemente das ligações metálicas, onde os metais perdem elétrons, aqui nas ligações covalentes, eles compartilham os elétrons. Como isso é feito? Vamos pegar como exemplo as ligações covalentes que serão feitas entre os átomos de oxigênio e hidrogênio. O átomo de oxigênio ele tem a configuração eletrônica hélio mais 2s2, 2p4. Então, ele é um elemento da família 16, que tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio tem a configuração eletrônica 1s1, tem apenas um elétron, e é da família 1. O oxigênio é um ametal da família 16, e o hidrogênio ele não é classificado nem como metal nem como ametal. Porém, ele acaba se comportando da mesma forma que os ametais nas ligações químicas. Então vamos ver como seria feita uma ligação entre esses dois elementos. Olha, o oxigênio ele é da família 16, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de valência. Está perto de completar 8, falta apenas 2. E o hidrogênio ele tem apenas um elétron. Se ele ganhar mais um, ele passará a ter 2, que é a configuração eletrônica do hélio. Então, falta apenas um para ele ficar igual ao hélio, que é um gás nobre. Só que o oxigênio precisa ganhar também. Então, o hidrogênio não vai perder esse elétron, não vai dar esse elétron para o oxigênio, porque ele precisa ganhar um. E o oxigênio também não vai doar esses 6 elétrons, é muito elétron para doar. Falta só 2 para ele terá 8. Então, os dois precisam ganhar, que é o comportamento de ametal, que geralmente ganha elétron com facilidade. Então, quando isso acontece, quando eu tenho dois ametais, quando eu tenho dois átomos precisando ganhar elétrons, nenhum dos dois vai ganhar. Eles vão compartilhar, que é o que acontece aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó, o átomo de oxigênio com os seus 6 elétrons está precisando ganhar e o hidrogênio também. Só que aí, o que eles vão fazer ao invés de ganhar elétrons ou perder? Eles vão compartilhar. Olha só, esse aqui, por exemplo, que poderia ser um dos elétrons de valência do oxigênio, ele vai continuar com ele, mas vai deixar o hidrogênio usar também, digamos assim. Então, esse elétron vai ser compartilhado, vai ficar para os dois, vai ficar tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio. E esse elétron, que era o elétron de valência do hidrogênio, ele vai ficar também para o hidrogênio e para o oxigênio, vai ficar para os dois. Então, esse par de elétrons, um que veio do oxigênio e o outro que veio do hidrogênio, está sendo compartilhado, está sendo usado para os dois. Então, o hidrogênio continua com um dele, mas ele usa também um do oxigênio. Então, agora, quando eu vou contar o total de elétrons desse hidrogênio, eu conto 1, 2. Então, é como se ele ganhasse, entre aspas, um elétron do oxigênio. Ele não ganhou. Por que ele não ganhou? Porque esse elétron não é dele, ele continua sendo do oxigênio. Mas ele está, entre aspas, usando o elétron do oxigênio, porque está sendo compartilhado. Então, na contagem, ele fica com 2. O hidrogênio fica com 2. E aí, se eu for fazer a contagem dos elétrons do oxigênio, os elétrons de valência, eu vou contar os 6 que tinha antes e eu vou contar esse aqui também, que era do hidrogênio. Aliás, continua sendo do hidrogênio, mas eu conto ele para o hidrogênio e conto ele para o oxigênio também, porque ele está sendo compartilhado. Então, esse par de elétrons conta para os dois. Conta para o hidrogênio e também para o oxigênio. Isso que significa um compartilhamento de elétrons. Aumenta em um elétron para o hidrogênio e aumenta em um também o oxigênio. Então, desse jeito, o hidrogênio alcança o objetivo dele. Passa de 1 para 2 elétrons e passa a ter a configuração igual ao do hélio, de gás nobre. Só que o oxigênio ele ainda não chegou nos 8. Ele tinha 6. Com esse compartilhamento, ele
contou mais um, contou de 6 para 7. Para chegar nos 8, ele tem que fazer um outro compartilhamento, que aí ele vai contar 8, porque ele tinha 6, desse jeito aqui aumentou de 6 para 7, se ele fizer de novo, aumenta de 7 para 8. Então ele faz um segundo compartilhamento, do mesmo jeito que ele fez aqui, com outro átomo de hidrogênio. Então ele precisaria de 2 átomos de hidrogênio compartilhando elétron com ele, para ele aumentar de 6 para 8. E aí ele teria a configuração eletrônica do neônio, com 8 elétrons de valência. Então o oxigênio atingiria o octeto e passaria a ter a configuração eletrônica fazendo 2 ligações covalentes, compartilhando 2 pares de elétrons aqui. Desse jeito, nós formaremos então a molécula de água. Então é assim que se forma a molécula de água, através de um átomo de oxigênio, que é um ametal, e 2 átomos de hidrogênio, que não são ametais, mas se comportam como se fosse, compartilhando elétrons. Então temos aqui a molécula de água. Um grupo de 2 ou mais átomos ligados entre si por ligações covalentes é denominado molécula. Então essa é a definição de molécula. Então quando eu tenho átomos ligados entre si por ligação covalente, que é o caso aqui, ó. Então aqui é um exemplo de uma molécula. Então vamos ver aqui algumas consequências da ligação covalente. A primeira delas é, na ligação covalente, não há perda nem ganho de elétrons. Por isso, não há a formação de cátions nem de ânions. Porque para formar cátion, tem que perder elétron. Para formar ânion, tem que ganhar elétron. Isso não acontece na ligação covalente. Outra consequência, para haver o compartilhamento de elétrons, as eletrosferas dos átomos se interpenetram. Por isso, a ligação covalente é mais forte que as ligações iônicas e metálica. Então, uma coisa que aconteceu na ligação covalente que não aconteceu na iônica nem na metálica é que a eletrosfera de um átomo teve que entrar dentro da eletrosfera do outro, porque o elétron do hidrogênio teve que ser utilizado por ele e pelo oxigênio também. A mesma coisa com o elétron que o oxigênio compartilhou. Continuou sendo do oxigênio, mas ele deixou, entre aspas, o hidrogênio usar. Para o hidrogênio usar, a eletrosfera do oxigênio teve que interpenetrar dentro da eletrosfera do hidrogênio. Então, os átomos ficam mais próximos uns dos outros, no caso da ligação covalente, comparado com a ligação iônica e metálica. Por isso que ela é mais forte que as outras duas, porque a aproximação entre os átomos tem que ser maior. Isso deixa eles mais unidos, mais ligados mais fortemente. Correto? Outra consequência, a ligação covalente é entre ametais apenas, porque só os ametais que querem receber elétrons, que possuem alta afinidade eletrônica, por isso não perdem elétrons e sim compartilham. Então tem que ser entre 2 elementos que não querem perder elétrons. No caso, sempre tem que ser entre ametais. Por isso que os exemplos de substância covalente só vai aparecer ametal aqui, ó. Hidrogênio e oxigênio, carbono e oxigênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio, fósforo. Então, só elementos ametais, né? Só elementos que estão o quê? Desse lado da tabela periódica. Então, de novo, ó, nós temos aqui essa divisão, né, da escadinha que separa os metais para o lado de cá e os ametais para o lado de cá. Então, sempre vai ter que ter elementos desse lado da tabela periódica ligando uns aos outros para poder formar as ligações covalentes, como nós vimos nos exemplos do slide anterior. Vamos ver, então, alguns exemplos de substâncias moleculares que encontramos em nosso cotidiano. Substâncias moleculares são substâncias formadas por moléculas. Lembrando que nós já vimos aqui no início dessa videoaula que moléculas são grupos de átomos que estabelecem entre si apenas ligações covalentes. Então, o primeiro exemplo é a água, que é considerado a substância essencial para a nossa vida. A água tem a fórmula H2O,
que é o oxigênio, que é um ametal, e o hidrogênio, que não é um ametal, mas nós já dissemos aqui que se comporta como um ametal, estabelecendo ligações covalentes. Então, H2O, nosso primeiro exemplo. Outro exemplo, o açúcar, que é composto principalmente pela sacarose, que tem a seguinte fórmula, C12H22O11, que é o exemplo de um carboidrato, um disacarídeo, certo? Outros exemplos também muito presentes no nosso cotidiano. Gás de cozinha, que é proveniente do petróleo e é formado pelas substâncias propano e butano. Essa aqui é a fórmula do butano, C4H10, e o propano é C3H8, é uma mistura desses dois que formam o gás de cozinha, sendo que em maior quantidade é o butano. E um outro exemplo é o vinagre. O vinagre é uma mistura de água e ácido acético. É uma solução aquosa de ácido acético. E a fórmula do ácido acético é C2H4O2. Mais uma vez, apenas ametais, carbono e oxigênio, e o hidrogênio aqui no meio deles, estabelecendo só ligações covalentes e formando moléculas. É uma substância molecular. Dessa forma, nós terminamos aqui a nossa primeira parte de ligações covalentes. Terminamos nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.